E olhem só, ontem estava lá comentando sobre algumas coisas e a Helena Freire veio aqui e desenhou tudo o que está acontecendo, basicamente o que a gente veio falando ontem na questão da Qualicorp. Antes da gente explicar um desenho, eu coloco ele de novo lá na frente, eu quero começar por aqui com vocês. Vejam só, estava lá também, inclusive eu trouxe uma parte das explicações que eu estava dando em vídeo para o Twitter, não é sempre que eu faço isso. E aí o Lucas Saboia, eu trouxe a parte, eu compartilhei essa thread do Lucas e complementei com algumas outras coisas, para o pessoal que, sei lá, não assistiu o vídeo aqui no canal. E ele fala o seguinte, ó, veja que interessante. O Kim deu furo sobre o conteúdo dessa delação muitas horas antes dos Antas. Como os Antas perderam seus X9s, passaram a manhã decretando o fim da Lava Jato antes de finalmente também darem a notícia. A Lava Jato prossegue firme, o lavajatismo não. Grande dia. E aí, tudo o que eu falei ontem, ainda não tinha saído oficialmente nenhum veículo, olha só. Fundador da Qualicorp delata Aécio, Serra, Renan Calheiros, Jucá e o Palocci. A mídia tinha falado do Serra, tinha falado do Palocci, falava assim que pode dar ruim pro MDB, mas não tinha citado ainda o Jucá. E olha ele aí, olha o Renan também aí. Parece que a gente estava no caminho certo. Então vejam só, né? Como o Lucas estava falando, olhe como são as coisas. Desde que o antagonista perdeu o Sérgio Moro, perdeu os membros dos lavajatistas que estavam em posição-chave, está cada dia pior e só sobra criticar o governo. E uma coisa que é interessante, eu quero só mostrar aqui para vocês, que isso aqui na hora que a gente explicar o desenho a gente volta, gravem esse nome, ó, Rodrigo Sanches Rio, Paraná, Departamento Penitenciário Nacional, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso daqui é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Olha só, um conselho, política penitenciária. Grava esse nome. Mas vamos começar aqui, ó. Durante o dia de ontem, não só o antagonista, sabe, tá tentando salvar os lavajatistas, mas também, né, o lavajatismo como um todo está tentando se perpetuar no poder. E quando eu digo lavajatismo, é o próprio Ministério Público. Gente, não é só o Deltan, o Moro, sabe, o Bozé, o Bozelo não, o Bozelo é outro cara, é o deputado. Tinha o Carlos Lima que não tá mais, é um cara que também começa com B, esqueci, que até o Dario Messer delatou lá, que num primeiro momento, expressando a delação do Dario Messer, depois desaparece, não. Todo esse grupinho de procuradores que fazem parte aí dessa estrutura. E aí você vê que ontem a CNN nos informa que, após 4 meses de trégua, procuradores voltaram a criticar Procurador-Geral da República. Aí você vai ver, né? Porque eles estão criticando Aras. Aí eles começam. São 3 os principais pontos que fizeram o embate retomar. Os 2 últimos eu vou só explicar para vocês rápido. O Aras está querendo acabar com a Lava Jato de São Paulo. O Aras está querendo acabar com a Lava Jato do Rio. O Aras está querendo acabar com a Lava Jato de Curitiba. É basicamente isso. É só aquelas ideias que o Aras quer acabar com a Lava Jato, ele quer mudar a forma como faz, ele quer tirar o poder dos grupos e quer trazer e centralizar na PGR. Sabe? É basicamente isso, o pessoal não quer, sabe, responder a um chefe. É isso daí, só choro. E aí você vê, ó. Agora o primeiro ponto, mostra umas coisas a mais, ó. Primeiro, o que os procuradores chamam de desmantelamento nos últimos dias da Operação Greenfield do Ministério Público do Distrito Federal e que apura irregularidades em fundos de pensão, Caixa Econômica Federal, BNDES e FGTS. Nesta quinta-feira, por exemplo, o procurador Celso Três, um crítico da Lava Jato, foi escolhido para assumir o comando da operação após um longo processo de esvaziamento, bem simbolizado na saída do procurador Anselmo Duarte em setembro. 3 dias atrás, não foi? Acho que foi 3 dias atrás, eu falei, gente, quer dizer, 2 dias atrás, na quinta-feira, agora é o sábado. Falei, galera, isso aqui foi a notícia mais importante do dia, não vi quase ninguém comentando. A gente fez um dossiê só sobre o senhor Celso Três. Olha o senhor Celso Três como o pivô de uma crise no Ministério Público. Isso aqui realmente tem cheiro de crise no Ministério Público, problemas que estão sendo escalonados para o Conselho Superior do Ministério Público. Vou mostrar logo menos. Olha aí, falei, presta atenção no Celso Três. Esse nome aqui vai fazer esse pessoal, sabe, ranger os dentes. Ele não é qualquer crítico, ele viu de perto o que esse pessoal fez, sabe, que basicamente deu em pizza a Operação Banestado. Ele viu. Ele é inclusive conhecido como o pai da Lava Jato, né? Vem aí do Celso Três. E ele chegou. E ele não é um bolsonarista, pelo contrário, ele está muito mais próximo à esquerda, agora tem uns posicionamentos assim
intrigantes, sabe? Ele é a favor do voto impresso mesmo, é um crítico ferrenho de Sérgio Moro, é contra essa lacração assim exacerbada, como por exemplo aquele processo de trainee só para uma raça, ele não pode, tem que ser por qualquer um que seja brasileiro. Então tem uns posicionamentos assim, bem, como posso falar, constitucionalista, ele quer seguir realmente o que está no papel, ele não gosta muito de ativismo. E olha só, esse pessoal diz, os procuradores que estão incomodados com Aras, que o receio deles, o receio geral, é que Curitiba e Rio caminhem para viver o que Brasília com a Greenfield vive hoje e o que São Paulo já viveu. Na maior cidade do país, processos que estavam em curso pela Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo já deixam o núcleo e foram arquivados ou redistribuídos para outros locais. Então vejam só, olha o medo de acontecer o que está acontecendo na Greenfield. Um cara que conhece os abusos praticados pelos lava-jatistas. Eles temem isso daí. Temem. O pessoal pediu pra sair, não é à toa. Eles pediram demissão na época. Tem muito tempo atrás, né? E olha só, o antagonista também chegou lá, já com pelo menos aí mais de 24 horas de atraso. 3 vezes Aras. O novo coordenador da Greenfield, Celso 3, é um crítico ferrenho das últimas ações anticorrupções realizadas no país, reproduzindo a versão de que os procuradores de Curitiba e o ex-juiz Sérgio Moro cometeram abusos para favorecer um projeto político de direita. Não, ele não fala isso. Ele só reclama dos abusos do Moro. Isso aqui é selo extrema imprensa. Extrema imprensa, só narrativa da extrema imprensa chorona. Só narrativa. Mas continuando aqui, olha só. Mudança de Aras na chefia da Greenfield é inconstitucional, dizem conselheiros do Ministério Público Federal. Olhem os nomes das pessoas que assinaram, né, essa nota. Assina a nota os subprocuradores gerais José Adonis, Bonifácio Andrada, José Aleares Marques Teixeira, Luísa Frankenstein, Maria Caetana Sintra e agora a cereja do bolo. Os 2 últimos nomes. Primeiro nome, Nicolau Dino. Sobrenome é conhecido, Nicolau Dino. Vocês conhecem algum Dino, né? E o segundo, Mário Bosnaglia, que esse último Mário ficou em primeiro lugar na lista tríplice ao cargo de Aras, mas foi preterido por Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro não quis o Mário. Quem são esses dois? Nicolau Dino, o Dino dele é o mesmo do Flávio Dino. Ele é irmão do governador do PCdoB, o Flávio Dino. É um cara aí que o próprio PT gosta bastante dele, do Nicolau Dino, um cara que já viu inclusive a público aí defender que o Lula, aquela tese, não, deixa o Lula se reeleger e deixa as urnas dizerem se ele é culpado ou inocente. Basicamente isso. Tanto ele quanto o Mário, na verdade o Mário era o candidato de Sérgio Moro e da Lava Jato. Eu já mostrei isso aqui em vídeos passados, a gente fez um dossiê imenso aqui uma época, deu quase 1h30 mostrando várias notícias. O Mário era o candidato mesmo, foi pedir apoio a Sérgio Moro, e ambos, tanto o Nicolau quanto o Mário, eles já são nomes próximos aos lava-jatistas desde 2017, pelo menos, e quem prova isso foi a Vaza Jato. Aquela conversa clássica do Cláudio Dantas, que o Deltan chega lá pro Carlos Lima, que agora é colunista da Cruzoé. E o Deltan fala, ô Lima, o Cláudio Dantas, do antagonista, ele tá me procurando para saber quem é o nosso nome para, sei lá, o próximo PGR. Quem a gente quer que receba apoio do antagonista. Aí o Carlos Lima fala, não, é o Nicolau e o Mário. Nicolau Dino e o Mário Bosnaglia. Olha aí qual é o pessoal que está insatisfeito com Aras. Está insatisfeito com os rumos que o Ministério Público vem tomando. Olha a proteção, olha o corporativismo. E aí você vê ao longo do dia, né? Só narrativa, ó. O bolsonarismo tucano. Não. Delírio. Bolsonarismo tucano. Falando que Bolsonaro está protegendo os tucanos agora. Vai vendo, né? Vai vendo. Os tucanos, na verdade, só caíram em alguma investigação ou delação, qualquer coisa que seja, depois da saída de Sérgio Moro. Isso aqui só não passa nada de delírio. Olha isso daqui. O Aras virou capa da Cruzoé. O algoz da Lava Jato. Amigo, chora mais. Chora que tá pouco. E aí, olha só. O Lucas vem de novo falando, ó, perfeito, depois que eu fui lá atrás de explicar ele fala, ó, e por uma dessas coincidências, que só o alinhamento estelar explica, veja em forma e conteúdo quem após longo inverno voltou a ser assunto dos antas
num post hoje à tarde. Parece uma tentativa de defesa contra o que eles sentiram que está por vir. O que foi que eu falei no vídeo de ontem? Eu não falei que a delação da Qualicorp pode reaviver o Eduardo Cunha, pode reaviver. E o que eu falo? Eu falei, essa delação não é só isso. Inclusive, parte do o próprio Globo fala isso daí, que vinha de negociações, né, para lobby e aprovação de MPs para favorecer, né, os planos de saúde. O MP ser aprovado, além da força política, dos articuladores, dos lobistas, como por exemplo o Romero Jucá, um lobista bem famoso em Brasília, você precisa que o presidente da Câmara coloque algo para em votação, em pauta. Que eram os últimos presidentes da Câmara, e olha só, eu não falei que talvez o Cunha pudesse voltar para o cenário, e aqui já está o antagonista colocando o Cunha e já a velha tática do lava-jatismo. É o quê? Você solta a notícia de uma forma que você já gera no imaginário popular que o que você está falando, quem for o contrário é um criminoso. Então ele já está ligando a imagem de Cunha, que é um criminoso, basicamente todo o Brasil conhece, ao bolsonarismo. Cunha é Bolsonaro. E o conteúdo da matéria, ó. Segundo a Veja, Eduardo Cunha, em prisão domiciliar, conversou sobre o cenário atual com um amigo recente e avaliou que o Jair Bolsonaro está indo bem. Para Cunha, ainda segundo o relato da revista, o Centrão errou ao resistir a apoiar o governo logo no início. Cunha também jura, sempre de acordo com a Veja, que a defesa da pauta conservadora começou quando ele mandava e desmandava da Câmara. Olha só, o conservadorismo começou com Cunha. Olha a narrativa! Mas segundo a Veja, não quer nem segurar esse pepino. Então vejam só, a grande mídia reviveu o Cunha. Cunha que estava desaparecido, apareceu logo depois da Qualicorp. Mas é só coincidência, E aí, com desenho tudo fica mais fácil, porque a gente vai dando muitas informações, às vezes as pessoas se perdem. Vamos ver, né? Por onde começar? Então vamos começar aqui do Romero Jucá e do Cunha. O Romero Jucá, ele foi citado na delação e, como eu falei para vocês, envolve diversas coisas, envolve articulação política, lobby, aprovação de MP e diversas coisas. Romero Jucá, ele hoje em dia ele não é mais político, não foi reeleito, mas ele tem uma empresa de lobby, para você ver a força, né, que essas raposas, esses caciques políticos possuem. Ele foi um dos citados. O Cunha veio aí no balaio, né? Vocês estão entendendo de onde vem. Inclusive a própria a Globo que firmou isso, falando que é o seguinte, não, a delação, acredite se quiser, não tem muita ligação com o PT, tem a questão do Palocci, mas sobrou para o MDB. E aí você tem toda essa trama, que eu perguntava ontem. Por que Sérgio Moro nunca quis, sabe, receber a delação premiada do Eduardo Cunha? A quem ele queria proteger, né? Mostrei para vocês matérias da Vaza Jato mostrando que Moro não tinha esse desejo. A Vaza Jato mostrou isso. E aí, olha só que coisas engraçadas. O Moro nunca quis receber a delação do Cunha. Mas você deve lembrar que o Moro inocentou a mulher do Cunha. Quem era o advogado dela? O Marlos Arnes. Marlos Arnes. Quem era o advogado do Cunha? O Rodrigo Sanches Rios. Um dos advogados. Já advogou para o Cunha. Quem é o atual advogado de Sérgio Moro, no caso da interferência da PF? Esse cara aqui de baixo de óculos, o Rodrigo Sanches Rios. Tá ligado ao Moro. Como é que o Marlos Arnes se junta a tudo isso daqui, ó? Bom, a Rosângela Moro conheceu o Marlos, né, possivelmente indiretamente, lá quando estava na frente da PAI. Ela já prestou serviço para a PAI, inclusive foi por onde ela se aproximou do Flávio Arnes. Ela também meio que ajudou no período que ele era vice-governador do Pará. São familiares, então tem essa aproximação aqui toda. O Marlos Arnes, ele foi delatado, por exemplo, o Tacla Duran o acusa de o seguinte: o Duran fala que o Zucoloto, que foi sócio da Rosângela, pediu 5 milhões de dólares para, vamos dizer assim, Moro passar a mão na cabeça dele e dar uma aliviada. E aí o Tacla Duran afirma que adiantou 612 mil dólares para o Marlos Arnes. E aí você vê todo o desenho. É confuso, mas você vê como são as coisas. Como todo mundo vai se juntando nessa brincadeira.